Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai investigar um mistério que, olha, parece simples, mas a resposta vai bagunçar um pouco o que a gente acha que sabe. A pergunta é: qual é o animal mais perigoso, o mais letal do mundo para os seres humanos? Se preparem, porque a resposta não é aquela que a gente vê nos documentários, não. E ó, se você curte ter suas ideias desafiadas, já aproveita e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Pensa rápido. Qual o animal mais mortal do mundo? Aposto que veio na sua cabeça algo, sei lá, gigante, com dentes enormes, garras afiadas, não é mesmo? Faz sentido? Mas e se eu te disser que a nossa intuição, nesse caso, está completamente errada? Pois é, os dados, os números frios, eles contam uma história, assim, totalmente diferente. E a verdade é surpreendente. É quase automático, né? A gente pensa em perigo e pá! Imagem de um tubarão, um tigre, um leão. Eles são tipo os garotos propaganda do perigo na natureza. São as estrelas dos filmes de terror, dos documentários que deixam a gente com o coração na mão. A gente criou essa imagem de que eles são os grandes vilões do mundo animal. Mas a pergunta que fica é: essa fama toda, ela se justifica? Será que os números concordam com esse medo todo? E é aqui que o queixo começa a cair. Olha só que loucura a diferença entre a fama e a realidade. Tubarões, aqueles que a gente vê nos filmes aterrorizando todo mundo, causam, em média, umas 4 mortes por ano. 4. E os tigres? Umas 35. Claro, toda morte é uma tragédia, não tem discussão. Mas, se a gente for olhar o quadro geral, esses números são, nossa, surpreendentemente baixos, né? Bom, então, se não são os suspeitos de sempre, quem está no topo dessa lista? Quem são os verdadeiros vilões? A verdade, pessoal, é que os bichos mais perigosos pra gente são, na maioria das vezes, criaturas que a gente nem dá bola no dia a dia. Vamos começar então a nossa contagem regressiva pra gente descobrir quem são os verdadeiros assassinos. Vamos começar com o número de impacto. Estão prontos? 10 mil. 10 mil mortes por ano. Pra gente ter uma ideia, isso é mais de 2.500 vezes o que os tubarões causam. É muita coisa. E o responsável por isso tudo é um bicho que a gente mal percebe, sabe? Pequenininho, lento, que parece a coisa mais inofensiva do mundo. É isso mesmo que vocês estão vendo, o caramujo de água doce. Esse bichinho aí, ele deixa tubarões e tigres comendo poeira, e com muita folga. Mas aí fica a pergunta, né? Como? Como é que um bicho tão pequeno e lento consegue ser tão mortal? Bom, o segredo não tá na força bruta, não. Tá em algo muito mais discreto. É que o caramujo não trabalha sozinho. Ele é o que a gente chama de vetor. Pensa nele como se fosse um Uber do apocalipse para um parasita minúsculo que causa a esquistossomose, a famosa barriga d'água. A pessoa só precisa entrar em contato com uma água contaminada e pronto. As larvas do verme que o caramujo libera entram direto pela pele. É um ataque totalmente silencioso e invisível. Ok, vamos subir mais um degrau nessa escada do perigo. O número agora pula para 25 mil mortes por ano. E o animal responsável, esse é um com quem a gente tem uma relação muito próxima. Muito mesmo. Vários de nós temos um desses dentro de casa. Pois é o cachorro, o melhor amigo do homem. Ele tá ali, no pódio dos animais mais mortais para os seres humanos. É de cair o queixo, né? Mas calma. Assim como foi com o caramujo, a explicação por trás desse número é um pouco mais complicada. Não é só sobre um ataque, uma mordida. A gente está vendo um padrão aqui, né? De novo, o grande perigo não é o ataque direto, a mordida. O problema é o que pode vir junto com ela, uma doença. Nesse caso, a raiva. É um vírus terrível, com uma taxa de mortalidade de quase 100% se a pessoa não for tratada logo. É por causa da raiva que os cães estão tão no topo dessa lista, principalmente em lugares onde a vacinação ainda é um problema. Agora, esse gráfico aqui, ele bota os pingos nos is. Ele mostra o tamanho real do problema, sem chance de dúvida. Olha só, as cobras já matam 50 mil pessoas por ano. É o dobro dos cachorros. Já é um número enorme. Mas olhem para o mosquito. 1 milhão de mortes por ano. Dengue, malária, zika, chikungunya. Ele não só ganha competição, ele nem tá na mesma liga que os outros. Ele é, sem sombra de dúvida, o animal mais mortal pra gente. Então, tá claro quem são os grandes vilões, mas como eles matam tanto? A gente precisa entender essa mecânica. O ponto principal aqui, a chave de tudo, é que a maior ameaça quase nunca vem de dentes e garras. Ela vem da habilidade de um animal ser um entregador de doenças. O ciclo da esquistossomose é o exemplo perfeito para a gente entender isso. É uma engrenagem macabra. Olha só como funciona.
Tudo começa quando a água é contaminada. Aí, a larva do parasita encontra e infecta o caramujo. O caramujo vira uma espécie de creche, uma incubadora, onde o parasita se multiplica horrores. Depois de um tempo, o caramujo libera um exército de novas larvas na água, prontinhas para achar uma pele humana. O caramujo é a peça que conecta tudo, que faz essa roda da morte continuar girando. E sabe o que é pior? A persistência disso. Uma pessoa que está infectada e não recebe tratamento pode continuar contaminando o ambiente por 20 anos ou mais. É muito tempo. Isso mostra pra gente que a briga contra esses inimigos invisíveis não se ganha só com repelente. A gente precisa de saneamento básico, de tratamento de esgoto, de acesso a médico. Essas são as armas de verdade nessa guerra. Beleza, já entendemos o cenário mundial, mas vamos trazer a conversa aqui para o nosso quintal, para o Brasil. Como é que essa história de perigo animal se desenrola por aqui? Quando a gente olha os dados de acidentes com animais peçonhentos, o nosso cenário tem umas características bem próprias. Olha que interessante. Um estudo feito no Nordeste do Brasil mostrou uma coisa bem curiosa. Se a gente for contar o número de acidentes, de picadas, quem está no topo, mas com muita folga, são os escorpiões, mais de 60% dos casos. As cobras, que a gente tem tanto medo, ficam lá atrás. Isso ensina uma coisa importante pra gente. O bicho que a gente mais encontra no dia a dia não é sempre o mais mortal, mas é ele que dita o risco da nossa rotina. E o número total desses acidentes é absurdo. Pensa só, quase 500 mil de notificações. Isso em apenas 5 anos, e só na região Nordeste. Esse número dá uma dimensão do tamanho do problema, né? E mostra o quanto as pessoas, principalmente quem mora no campo, vivem com esse risco batendo na porta todo santo dia. Mas nem tudo é notícia ruim. Pelo contrário, o Brasil é uma potência mundial no tratamento desses acidentes. A gente é referência. Desde que o gênio Vital Brasil fundou o Instituto Butantan, lá no final do século XIX, o país virou especialista em criar soros que salvam milhares e milhares de vidas todo ano. O grande problema, o desafio de hoje, é fazer com que esse soro chegue rápido, a tempo, lá no interiorzão, nas áreas mais remotas. Agora, voltando a falar da raiva. Esse mapa aqui conta uma história de mudança. As campanhas para vacinar cães e gatos aqui no Brasil foram um sucesso gigantesco. A gente conseguiu controlar a chamada raiva urbana. Só que a natureza não deixa vácuo. A partir de 2004, mais ou menos, a bola da raiva passou para os morcegos. Eles viraram os principais transmissores no país, e isso mudou tudo. O foco da vigilância agora é no ciclo silvestre, ou seja, em como o vírus circula entre os animais na natureza. Ok, depois de ver todos esses números, todos esses exemplos, a gente chega numa conclusão que é fundamental. A nossa percepção de perigo, o nosso medômetro interno, muitas vezes está desregulado. Ele não bate com a realidade dos números. A gente precisa recalibrar o que a gente considera um risco de verdade. E, no final das contas, o que a gente aprende com tudo isso? Que as melhores armas contra os animais mais mortais do planeta não são armadilhas, não são venenos, são coisas muito mais sem graça, mas que funcionam. É ter esgoto tratado, é não deixar água parada, é vacinar o cachorro e o gato, é manter o quintal limpo, sem entulho e, claro, se acontecer qualquer acidente, correr para o posto de saúde ou para o hospital o mais rápido possível. A nossa maior defesa é a prevenção e a saúde pública. Então, se tem uma coisa para a gente guardar de tudo isso, é o seguinte: as maiores ameaças da natureza não gritam, não rugem. Elas são minúsculas, são silenciosas e, o mais assustador, elas vivem do nosso lado, muito mais perto do que a gente imagina. O perigo de verdade não está nas garras que a gente consegue ver, mas nos germes e parasitas que são invisíveis. E aí eu deixo uma pergunta para todo mundo refletir. Sabendo agora que um simples mosquito é milhares de vezes mais mortal que um grande tubarão branco, a sua maneira de enxergar o perigo mudou? Talvez seja o momento da gente se preocupar um pouquinho menos com os monstros dos filmes e um pouquinho mais com os monstrinhos que podem estar no nosso próprio quintal? Bom, pessoal, espero que essa nossa conversa tenha sido útil e tenha provocado algumas reflexões. Se você gostou, não esquece de deixar o like e, claro, se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Um grande abraço e até a próxima!